Bom dia, um sábado maravilhoso para você, que a presença do Espírito Santo inunde o ambiente onde você se encontra, que ele possa encontrar no seu coração um lugar agradável para ele habitar, que você possa ser tocado e tocada hoje por um amor que excede todo o entendimento e os corações, por uma paz sobrenatural. Que o Senhor possa livrar você de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu amarro todos os demónios e espíritos imundos que possam estar a atormentar a sua mente. Em nome do Senhor Jesus, repreendo todas as setas de inveja da sua vida e eu clamo para que uma proteção sobrenatural de anjos esteja aí acampada ao seu redor. Que o Senhor possa derramar temor sobre o seu coração, para que esses anjos permaneçam. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, preste atenção ao que Deus hoje vai falar ao seu coração. Eu hoje não trago aqui uma série de mensagens, de 7 mensagens, mas trago apenas uma oração simples e uma palavra simples que vai falar ao seu coração, uma palavra profética. A palavra profética nos alimenta, a palavra profética nos cura, a palavra profética nos direciona. Então, também não deixe de compartilhar, vamos praticar as boas obras, vamos voltar ao primeiro amor. Sabe, eu não era para falar disto, mas o Espírito Santo de Deus está a tocar muito agora no meu coração. Isto é muito forte. Sabe, eu tenho que partilhar isto. Eu vejo pessoas que ouvem uma mensagem aqui, ouvem uma mensagem ali e às vezes ficam assim um pouco confusas. Isto eu vejo no meu espírito como uma palavra de conhecimento e eu quero dizer para que você tenha cuidado com o que você ouve neste tempo. Nem tudo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem tudo que você ouve é de Deus. Então siga, não, faça uma seleção. Isto também pode ter a ver com a mensagem que eu quero partilhar consigo. Em nome do Senhor Jesus, faça uma seleção daquilo que você ouve, daquilo que você... Primeiro tente entender o que você quer para a sua vida, mas pratique os dons, pratique os dons que Deus lhe deu. Deus lhe deu dons, Deus lhe deu talentos. Talvez hoje eu estou a ser um vaso nas mãos de Deus para ativar o dom que há em si. Você possa sentir pela fé o Senhor aí a tocar, a impor as mãos, o Espírito Santo de Deus a tocar no seu coração. Você se sinta tocado e tocada a praticar boas obras, voltar para o primeiro amor. É necessário voltar para o primeiro amor. Sabe, o amor leva-nos ao jardim da inocência, não ao jardim de ser aquela pessoa. Não tem a ver com ingenuidade, sabe? Tem a ver com inocência. Então que você possa praticar as primeiras obras. Talvez você antigamente ouvia uma mensagem, essa mensagem tocava você e você ouvia e partilhava com outras pessoas e curava outras pessoas e você deixou de o fazer. Talvez porque foi ferido ou ferida, e isto eu estou-lhe a dizer para que você partilhe esta mensagem com alguém que precisa de ouvir o que eu vou partilhar aqui consigo. Amém? Então, aqui em Hebreus 12 é uma palavra que Deus deu ao meu coração no meu início de fé. Eu tinha uma vida muito perturbada, eu era uma pessoa que saía muito à noite, bebia muito descontroladamente e mais coisas, e era vida louca, e era uma vida assim escandalosa, a forma de vestir, tudo mais, falava muito alto, tinha um vocabulário que eu nem sequer conseguia entender como é que hoje em dia olho para aquilo e vejo que nem sequer como é que eu era assim, mas lá está, era o que eu seguia, era o que eu ouvia, era aquilo que me acompanhava, eram os ambientes com quem eu andava, as pessoas com quem eu estava. E um dia, eu sei que eu andava com pessoas que ao ponto de... Eu tinha uma melhor amiga na altura, e um dia uma pessoa que trabalhava nesses ambientes noturnos disse assim: olha, tem cuidado com a Cláudia, que eu acho que ela anda com pronto, eu não sei se posso falar aqui, traficantes eu creio que eu não sei se esta palavra pode ser permitida aqui no YouTube, de órgãos.
E essa minha amiga veio dizer assim, olha, tem cuidado com quem é que tu andas, porque essas pessoas são perigosas. Mas a pessoa também não conseguiu identificar quem era, ou seja, eu falava com tanta gente, era tão sociável, falava com tanta gente para aqui e para ali, que não sei, talvez tenha-me cruzado com essa pessoa e outra pessoa conheci, mas horrível, se eu soubesse também, obviamente que dentro da minha falta de experiência de fé, ou não tendo fé nenhuma, porque eu não tinha Jesus no meu coração, não tinha Deus na minha vida, talvez eu tivesse-me cruzado com essas pessoas. E quantas vezes você vai ao supermercado, você nunca sabe quem está do outro lado, não é? E talvez eu tenha-me cruzado com esse tipo de pessoas e eu vejo que Deus me tirou ali de um mundo de trevas, não é? De crimes e tudo mais, coisas que eu nem sabia, graças a Deus nunca me envolvi com isso. Então, e me trouxe para o reino da luz do seu amado. Mas porquê que eu estou a partilhar isto? Deus queria me tirar daqueles ambientes. Eu no início da fé nunca não tinha assim consciência do que era certo, do que era errado ao início da fé. E eu lembro-me que eu fui sair à noite, eu bebi muito, e a pessoa que me levou para sair à noite, essa amiga, ela deixou-me numa cidade até bem longe da minha, ela bebeu imenso, deixou-me, e entretanto Deus é tão bom que alguém me trouxe depois para casa de volta, mas eu levava uns saltos muito altos, eu usava saltos muito altos mesmo, e eu torci a minha perna, e lembro-me que naquela altura eu tinha acabado de mudar há 2 dias de residência, e eu torci o pé, e eu não sabia onde é que eram os hospitais ali perto, eu não sabia onde é que era um supermercado, eu não tinha carta, não tinha carro, eu sabia que tinha um comboio ali perto. Para dar um ponto de referência para as pessoas me fazerem visitas, eu não conseguia, porque não sabia, não é, o que é que deveria de fazer, ou como é que deveria dar, porque aquilo era um prédio que ficava realmente muito escondido num bequezinho. Podia mandar, naquela altura eu creio que não se usava muito GPS, ou usava, não me lembro bem, algumas pessoas sim foram me visitar, só que na altura, quando eu torci o pé, eu fiz um entorce e quando fui para o hospital, eu andei ali uma semana a evitar ir para o hospital. Quando fui para o hospital eu tinha já esforçado muito, então a pessoa que me atendeu disse, não, você não vai trabalhar, você vai ficar em casinha 21 dias, e meteu-me gesso na perna. Foi ali uma experiência que eu tive de andar com moletas, com uma mochilinha às costas para ir às compras, e lembro-me que eu não tinha assim muita afinidade, foi em menos de 1 ano de fé. Eu lembro-me que a minha Bíblia caiu, não era esta, era outra mais pequena, caiu para o chão, eu estava a chorar, oh Deus, quem é que me ajuda a ir às compras? Como é que eu posso estar em conexão com as pessoas? Meu Deus, eu quero estar com os meus amigos. E Deus estava ali a trazer-me um livramento. E quando a Bíblia caiu para o chão, foi a primeira vez que eu pedi para Deus falar comigo através da palavra, e a Bíblia caiu para o chão, e foi em Hebreus 12, e eu quero partilhar esta palavra consigo, porque talvez você, até tendo já alguma experiência de fé, ainda não entende Deus como um Deus que ama de várias formas, que não é só aquele Deus que lhe dá tudo o que você quer, quando você quer. Existe uma preparação para tudo, existe um cuidado de Deus, existe um amor de Deus a ser derramado pelos corações de várias formas. E você vê aqui que diz o seguinte, em Hebreus 12, quando a Bíblia caiu e eu vi esta palavra, eu entendi aquilo que eu estava a passar de andar ali com muletas, era Deus a guardar-me de algo pior. De eu poder voltar a alguns ambientes que não eram para mim e eu poder acontecer alguma coisa, porque naquele dia Deus ainda enviou um anjo para alguém me trazer para casa, porque eu estava numa cidade longe, não é? Eu recebi o convite daquela pessoa meio variada da cabeça, não é? Que Deus tenha misericórdia da pessoa, que é uma pessoa que inclusive eu gostava muito, não é? Uma pessoa que precisa também da graça de Deus, como todos os outros. E abriu aqui em Hebreus 12, que diz, e já vos esquecestes da exortação, como a filhos argumenta convosco, dizendo, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque filho há quem o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Então, eu aqui entendi
pela primeira vez que eu realmente sou uma filha de Deus. Obviamente que este sentimento de paternidade, este sentimento de olhar a Deus como um pai, não é? Porque eu também não fui criada por pai, foi uma coisa que foi sendo aperfeiçoada com a fé. Mas naquele momento eu senti que a correção era um livramento. E eu quero perguntar a pessoas que talvez Deus não está a dar aquilo que a pessoa quer. Deus está talvez a trabalhar. Você já parou para perguntar a Deus? Porque há pessoas que estão a rejeitar a Deus. Eu vejo como se fossem pessoas a rejeitar a Deus no coração porque as coisas não estão a acontecer da forma que a pessoa quer. Ou seja, durante o prolongar da minha vida, há coisas, certas e determinadas coisas que eu pensava que eu precisava, por exemplo, precisava de ajuda, e eu estou aqui a dar este exemplo, mas creio que tenho a certeza que Deus tem um propósito na sua vida e que você está a ser trabalhado. Se você entregou, consagrou a sua vida a Deus, você está a ser trabalhado para isso. E quantas vezes eu precisei, houve uma situação que me aconteceu, não foi há muito tempo, que eu pensava que precisava de ajuda para aquilo, e eu senti que aquilo era tão pesado para mim, que chegou a um ponto, eu busquei a Deus de todas as formas possíveis e imaginárias, e eu busquei a Deus, e o que é que acontece? Deus me disse: tu és mais forte do que pensas, e eu estou a trabalhar para que tu te fortaleças nessa área, porque tu não precisas de ajuda nessa área, tu precisas de mim, da minha presença nessa área. Então Deus estava-me a querer fazer entender que eu não precisava depender de ninguém, e às vezes ouvia conselhos errados, dizer que eu não conseguia sozinha, mas quando o próprio Deus me diz que Ele estava a trabalhar em me fortalecer numa área porque eu só precisava dele, então aí eu fico com o meu coração consolado e vejo que o meu Pai às vezes não me está a dar tudo aquilo que eu quero, porque Ele está a trabalhar em mim para um propósito muito maior. Então tente entender o que é que Deus tem consigo, qual é o seu propósito de vida, para que você não seja, e nesta parte aqui, nesta inocência e desta correção, eu não sabia que tinha um propósito de vida, eu não sabia, aceitei Jesus como Senhor e Salvador, fui batizada, mas ainda não tinha maturidade alguma. Então, e aqui entendi que a disciplina de Deus é uma demonstração de amor por nós. E quando nós não somos disciplinados, quando Deus não disciplina, eu vi aqui uma nota que traz nesta Bíblia de Estudo, que diz: muitos afirmam ser crentes, embora continuem no pecado, mas o Senhor nunca os castiga. Quantas vezes você vê, e é por isso que eu sei que esta mensagem vai falar com muita gente, há pessoas que deixaram a igreja, deixaram a casa de Deus, porque ficaram traumatizadas com maus exemplos que viram de pessoas que se dizem ser crentes, e você olha e vê a pessoa às vezes no pecado, e Deus não faz nada. Sabe porquê? Porque essa pessoa não é um filho de Deus. Então, existe o joio e o trigo, mas eu tenho a dizer que o trigo cresce no meio do joio. Então, diz o seguinte aqui: apesar do espírito engano estar com mais força até neste tempo, inclusive, mas diz assim: mas o Senhor nunca os castiga. Isso demonstra que são filhos ilegítimos. O que quer dizer que afirmam a fé com base em algo que não é a cruz. O verdadeiro filho, sem dúvida, será castigado de vez em quando. É a nota que está aqui na Bíblia. Então, o verdadeiro filho, de vez em quando, recebe uma exortação da parte de Deus. Então, mas tudo contribui para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para vivermos o propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, Deus responde às orações, sim. Deus abençoou você com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, mas não se esqueça do que está aqui. Aponte na sua Bíblia, Hebreus 12, leia o capítulo todo, diz: filho meu, não desprezes, filha minha, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desmais quando por ele fores repreendido. Então, isto não significa que Deus vai estar sempre com uma vara, sempre a repreender você. E esta repreensão vem do próprio Deus. Tenha muito cuidado com exortações de pessoas que só estão à machadadas, que nem cuidam da própria vida, que estão sempre a olhar para a vida dos outros, mas que não têm também um bom testemunho.
é o próprio Deus. Eu quero profetizar na sua vida que é o próprio Deus que vai cuidar de você como um pai cuida de uma filha. Isto é um grande amor. Se você está a receber exortação e se você entende isso, Deus confirmar isto ao seu coração, entenda que é o amor de Deus a ser ministrado sobre a sua vida. Amém? Posso orar por si? Paizinho querido, eu quero render graças por cada pessoa que aqui está, Pai. Quero abençoar cada vida, Pai. Que cada pessoa entenda, Senhor, o Teu amor, que a super abundante graça do Senhor venha sobre cada coração, Pai. Que o Senhor possa trazer discernimento a pessoas que estão a passar por grandes dificuldades, por grandes tempestades, por grandes vendavais, pessoas que estão há anos no mesmo ciclo, que ainda não saíram do mesmo ciclo. Talvez Deus quis exortar e a pessoa não aceitou. Pessoas que se afastaram da casa do Senhor, pessoas que largaram inclusive o Senhor, pessoas que culparam os outros e que não entendem que a nossa guerra não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas talvez o Senhor queira, Senhor, trazer estas pessoas para mais perto, assim como o Senhor fez comigo naquele tempo, naqueles 21 dias, há alguns anos atrás, que naqueles dias eu não tinha ninguém para conversar, não tinha ninguém para falar, e eu tive ali o Senhor. Eu entendi no segundo dia, quando eu estava com aquelas muletas, que o Senhor me amava muito. Eu comecei a buscá-lo com mais intimidade. E talvez o Senhor esteja aqui a buscar pessoas para mais perto, pessoas para o amarem mais, e pessoas que ainda não entenderam o seu amor de Pai, pessoas que não aceitaram o Senhor como Pai, precisam do Senhor. E eu agradeço por restaurações, agradeço por relacionamentos restaurados, agradeço, Senhor, por pessoas que se estão a chegar ao Senhor. Agradeço, meu Pai, por cada vida que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o seu sábado.